Olá pessoal da Regional Norte e Nordeste de Belo Horizonte, sejam todos bem-vindos a um novo programa de Saúde em Dia. Vocês podem nos ouvir pela rádio FM 87,9 e visitar também o site www.radiobrasilfmbh.minharadio.net. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante em referência ao Setembro Amarelo e à prevenção do suicídio. Eu sou a doutora Verônica e hoje eu tenho o prazer de convidar o Dr. Bruno Damasceno, que é médico psiquiatra da Rede SUS na atenção primária de saúde. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado, agradeço pelo convite da doutora Verônica, feito por ela, e a todos da Rádio Brasil FM e a vocês que estão nos ouvindo agora. Bom, então, doutor Bruno, o que você nos tem a falar sobre esse assunto tão delicado que é o suicídio? Falar sobre suicídio é um tema que muitas vezes gera algumas reações negativas, não é? E é justamente por causa disso que vamos tratar deste tema hoje. Suicídio na nossa sociedade sempre foi um tabu. A gente não ouve as pessoas falando nem de morte, né? Se não fala da morte, o que vão dizer, por exemplo, da morte que foi provocada pela própria pessoa? É interessante alguns dados a respeito do suicídio, né? Você sabe mais ou menos de quanto em quanto tempo, em média, morre uma pessoa por suicídio aqui no Brasil? Bom, através de uma pesquisa sobre os dados do Ministério de Saúde que foram emitidos em 2012, foi revelado que aqui no Brasil uma pessoa falece a comete suicídio a cada 45 minutos. Vocês, só para ter uma noção de comparação, imaginem uma partida de futebol. Cada tempo tem 45 minutos. Seria a mesma coisa de uma pessoa se matando quando o juiz apitasse o começo do primeiro tempo e uma outra pessoa morrendo quando o juiz apitasse o final do primeiro tempo daquela partida. Eu gostaria de falar, primeiramente, sobre a origem dessa palavra, suicídio. Ela quer dizer matar violentamente a si mesmo. Ou seja, né, tudo que termina com sídio, né, suicídio, homicídio, feminicídio, infanticídio, esse finalzinho sídio quer dizer que a coisa foi feita de maneira violenta. E toda pessoa que comete o suicídio morre. As pessoas que tentaram o suicídio, elas só tentaram e não morreram. O suicídio, então, é a morte já consumada. Exatamente. Então é uma situação muito alarmante. Você iniciou falando que é um tabu para a sociedade. Sim. O que você tem a falar? Por que até os dias de hoje, no século XXI, continua sendo um tabu? Se formos parar para poder pensar, temos vários motivos para isso. As pessoas, às vezes, uma explicação, talvez alguns podem discordar de mim, mas uma explicação que já me deram uma vez a respeito desse tabu, numa conversa informal entre amigos, foi que a pessoa estaria desperdiçando o dom maior que Deus deu para ela, que é a vida. Não sei se é isso que justifica o tabu sobre o suicídio, mas é um assunto que não é falado, e estamos aqui hoje para poder falar sobre isso. Você poderia compartilhar com a gente, por exemplo, por que este mês de setembro é conhecido como Setembro Amarelo, o mês de prevenção do suicídio? Bom, o Setembro Amarelo ele foi definido a partir da declaração do Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, que é o dia 10 de setembro. Dia 10 de setembro. Agora, um dado muito importante é a questão da cor, que nos faz lembrar. Isso surgiu em 1994, quando um jovem de 17 anos cometeu suicídio nos Estados Unidos. E a família, em homenagem, começou a distribuir laços amarelos para as amizades, para as pessoas da cidade também. E esse amarelo foi se distribuindo, simbolizando essa prevenção ao suicídio. É interessante lembrar que o suicídio já está se tornando um problema de saúde pública, porque muitos são acometidos por este problema.
E é interessante que muitas pessoas que chegam a, pelo menos, tentar o suicídio, tentar o autoextermínio, muitas vezes sequer passaram por uma escuta, quer seja por um amigo, quer seja por um familiar, quer seja por aqueles centros de apoio telefônico, quer seja por um profissional de saúde mental ou um profissional médico mesmo, né? E isso é uma coisa muito importante, né? Quem sabe se aquela pessoa tivesse sido ouvida por 1 ou 2 minutos, ela não tivesse pelo menos repensado na sua atitude. Exatamente. Nós aqui estamos com o objetivo de falar da prevenção, justamente para que isso não venha a acontecer cada vez mais na nossa sociedade. E uma das medidas de prevenção é o pessoal ficar alerta, ouvir as pessoas falarem, porque muitas vezes existe um mito de que a pessoa, quando comete suicídio, nunca deu um aviso de uma hora para outra. Mas aí o Dr. Brunner, ele pode falar bem ao respeito. Esta questão, eu posso falar que é um tabu. Um tabu não, é um tabu a ser quebrado, na verdade. Porque o que acontece? As pessoas que vão se matar, elas dão sinais de que vão se matar. Uma das coisas, talvez o maior fator de risco para o autoextermínio, para o suicídio, é a pessoa já ter tentado uma vez. Ela tenta, ela avisa, ela dá sinais, ela pode fazer várias coisas, né? Uma das coisas que é bastante interessante e que não é levada a sério é a pessoa falar que vai cometer suicídio. Hoje mesmo eu escutei de ela está falando isso, mas não vai fazer não precisa de preocupar. Não precisa de preocupar. Se está me avisando que vai, eu vou ficar ali sem fazer nada, eu vou me omitir, ficar omisso diante daquela situação? Não, vamos agir. Exatamente. Em relação a esses mitos, você poderia esclarecer mais, que eu acho que é a quebra do tabu. Tem muitas vezes que as pessoas chamam atenção, sim, falando nitidamente: eu quero morrer, eu não quero mais essa vida, eu quero dormir para sempre, eu não aguento mais essa dor. E muitas vezes até os próprios familiares, eles consideram que é simplesmente um chamado de atenção. Só que esse chamado de atenção é verdadeiro, e isso significa o sofrimento que a pessoa tem, e não é para ser levado em desconsideração. Exatamente. É interessante que a gente, antes de falar sobre essas outras questões, eu vou citar algumas populações e alguns comportamentos de risco a respeito do suicídio. Como eu disse, tentar uma vez já é um sinal de alerta. Uma pessoa que estava muito angustiada e que finalmente fica em paz é um sinal de que ela tomou a decisão por se matar. A pessoa ir resolvendo a própria vida é um sinal de que ela está preparando o próprio suicídio. Aquela pessoa que faz uma tentativa menos letal é uma coisa que devemos estar atentos e sempre, sempre, sempre escutar. Interessante é que, outra coisa que é bom de se falar agora, as mulheres tentam muito mais do que os homens, mas os homens conseguem mais êxito por um único motivo. Os homens, quando tentam suicídio, eles sempre tentam de maneiras muito mais violentas. Não vou citar as formas que são faladas aqui, mas os homens tentam de maneira mais violenta, até porque é outro tabu da nossa sociedade que a gente poderia conversar em um segundo momento, que é o fato de o homem não noticiar que está passando por alguma situação de sofrimento mental. Então, para este finalzinho de primeiro bloco, eu gostaria de relembrar essas questões. A pessoa que já tentou, a pessoa que está falando, a pessoa que já tentou buscar ajuda, a pessoa que se tranquilizou e a pessoa que de fato já está começando a preparar os métodos. Estejamos atentos para poder evitar o pior.